Boa noite, meu nome é Helenice e hoje estamos aqui para uma aula sobre direito constitucional econômico e vamos falar sobre Constituição Econômica e intervenção do Estado no domínio econômico. Primeiro, vamos falar sobre o conceito de Constituição. O termo Constituição é concebido como sendo o ato de construir, de estabelecer ou de firmar. O conceito moderno de Constituição, Politeia, aparece pela primeira vez com Aristóteles, que ofereceu a ela o significado de modo de ser da polis, ou seja, o modo de organização da comunidade. Trata-se de um documento jurídico, trata-se de um documento político responsável pela construção das bases nas quais se solidifica a sociedade, que tem como premissas a estruturação do Estado, a divisão dos poderes e a garantia dos direitos individuais. O termo Constituição pode ainda ser entendido dentro de uma acepção sociológica, política, jurídica, histórica e até mesmo cultural. Quanto ao conteúdo, a Constituição pode ser formal ou material. Quanto ao conteúdo, há que se considerar também a distinção entre princípios, regras e normas. Nesse sentido, temos a distinção de Humberto Ávila, que, segundo ele, as regras são normas imediatamente descritivas e os princípios são normas imediatamente finalísticas. A essa junção de normas, regras e princípios chamamos de sistema constitucional. De acordo com o vocabulário jurídico, a adequação do conceito de sistema ao contexto normativo exprime o conjunto de regras e princípios sobre uma matéria, tendo relações entre si, formando um corpo de doutrinas e contribuindo para a realização de um fim. Nesse sentido, o que qualifica um sistema é o conjunto conexo de elementos que convergem a um mesmo objetivo. O sistema constitucional, ele faz parte de dois outros subsistemas, que são o jurídico e o social. O sistema jurídico é aquele estudado sob a denominação de ordenamento jurídico, que corresponde à totalidade de normas válidas, o qual encontra-se a Constituição em seu fundamento, no qual encontra-se a Constituição em seu fundamento. Norberto Bobbio assinala que, na realidade, as normas jurídicas nunca existem isoladamente, mas sempre em um contexto de normas com relações particulares entre si. Esse contexto de normas costuma ser chamado de ordenamento. O sistema social fica responsável pela abrangência do todo. Permite a perspectiva entre diferentes relações, como, por exemplo, a economia, a política e o direito. Nesse sentido, esclarece Vital Moreira: o sistema social é constituído por um conjunto de subsistemas, economia, direito, política, etc., unitariamente e articulados por uma certa estrutura, que consiste na determinação do todo pelo subsistema econômico. É importante a compreensão do sistema para entender a Constituição Econômica, que é o que vamos tratar aqui, de um sistema constitucional econômico. A proposta é entender como o sistema econômico, ligado à ciência econômica, encontra-se ligado ao sistema jurídico constitucional. Portanto, como a Constituição, responsável pela organização da sociedade, tem tratado a matéria econômica em seu texto. O sistema constitucional também pode ser entendido como um sistema interno e externo, fechado e aberto. A distinção entre o sistema interno e o externo, em relação à Constituição, refere-se ao que está dentro ou fora dela, respectivamente. Quanto a ser aberto ou fechado, diz respeito ao relacionamento entre as normas de um sistema determinado, como, por exemplo, o cotejar entre as normas do sistema jurídico
ou também o cotejar entre as normas da Constituição. Compreender a Constituição como um sistema interno aberto parte da necessidade de acompanhamento de seu texto à realidade sobre a qual se legitima. Segundo La Salle, a Constituição deve corresponder aos fatores reais de poder, já que representa a decisão política fundamental adotada pela sociedade. Portanto, para que seja efetivo o texto constitucional na regulação da sociedade, é imprescindível que ele acompanhe as mudanças que se realizam. A qualidade da Constituição brasileira como um sistema normativo aberto coloca as suas normas, ou seja, princípios e regras, sob uma atividade interpretativa guiada pela relação existente entre a norma e a realidade. Essa interação entre ambos é permitida justamente pela textualização aberta das normas. Fala-se em mutação do texto constitucional, já que por meio da atividade do intérprete muda-se apenas o sentido da norma, sem a alteração formal do dispositivo. A concepção da Constituição aberta, marcada pelos movimentos constitucionalistas que contribuíram para a compreensão das suas normas com a realidade, permite uma Constituição viva, pautada por uma adequação social. Esse passo dado pela evolução justificou-se pela insatisfação com o modelo fechado de sistema que não atendia às novas exigências. Com a apresentação dos novos fatos, desconsiderando o modelo positivista formalista dos textos jurídicos, propugnou-se por uma interpretação adequada às novas mudanças. Portanto, a Constituição aberta, apregoada de características como a unidade sistêmica interna, bem como pela abertura normativa material de suas normas, aparece para conciliar direito e sociedade. Em outras palavras, permite que o texto constitucional vá ao encontro dos valores e fins sociais. Vamos falar agora sobre Constituição Econômica. Para entendermos o surgimento da Constituição Econômica, até mesmo quando que surgiu esse termo, temos que entender um pouco do contexto histórico, para a gente compreender como os fatos contribuíram para que houvesse mudanças necessárias ou urgentes que resultaram na alteração também da forma de interpretação do texto constitucional. Foi com o crescimento econômico da burguesia e sua revolta contra a política no âmbito do Estado absoluto que a sociedade dá margem ao aparecimento do Estado de Direito ou Estado constitucional, que é o Estado limitado pela ordem jurídica. O Estado de Direito, desde então, passa por uma evolução onde se destacam dois períodos: o Estado liberal, num primeiro momento, e o do Estado social de direito ou Estado do bem-estar social, num segundo momento. Com o século XX, num contexto pós-Segunda Guerra Mundial de insegurança e perplexidade com as atrocidades advindas do Holocausto, inicia-se o segundo momento do Estado de Direito, que é o Estado do bem-estar social, com a Declaração dos Direitos Humanos, cujo objetivo era a proteção do ser humano e sua dignidade. A utilização da expressão Constituição Econômica fez-se presente a partir da Primeira Guerra Mundial, principalmente com a promulgação das Constituições do México em 1917 e a de Weimar em 1919 na Alemanha. Após a crise do capitalismo em 1929, com o fim da Segunda Guerra Mundial, as constituições econômicas realmente se concretizaram e se desenvolveram. Nesse contexto, merece destaque o estado do bem-estar social em razão do desenvolvimento dos direitos fundamentais de segunda geração. São direitos sociais, econômicos e culturais, catalogados com a igualdade numa fase preocupada com a situação material do ser humano. Esse espaço de mudanças cedeu lugar ao movimento de globalização em meados do século XX,
que correspondeu à integração das economias e das sociedades de diversos países. O Estado liberal que vigorava até então tornou-se insuficiente com as novas demandas. As pessoas, diante da insegurança, passaram a querer a intervenção estatal de uma forma não distante do que se tinha até então, como limitação do poder de defesa de direitos individuais, mas também com o acréscimo de demandas da coletividade em relação ao Estado. Conforme José Carlos Vieira de Andrade, exige-se do Estado administração, medida de planejamento econômico e social, uma intervenção direta e dirigente na economia, um sistema completo de prestações a todos os níveis da vida social. Dessa forma, o estado do bem-estar pode ser definido como o estado que garante tipos mínimos de renda, alimentação, saúde, habitação, educação, assegurados a todo cidadão, não como caridade, como se fazia no século XVI, mas como direito político. O Estado assume para si responsabilidades, como a intervenção no domínio econômico, a fim de propiciar um equilíbrio entre o capital e sua distribuição. As prestações dos direitos sociais de que se tratam, de direitos mais difíceis de serem protegidos em relação aos direitos de liberdade, pois exige uma prestação material por parte do Estado. Prestação esta que requer um equilíbrio do orçamento e da forma de organização do poder político e, portanto, de um planejamento orientador da atuação estatal econômica. Dito dessa forma, vamos ver o planejamento como uma forma indireta de intervenção do Estado na economia. O planejamento é uma das formas de intervenção do Estado no domínio econômico. A forma mais comum de intervenção estatal indireta se manifestam nas modalidades de regulamentação, fiscalização, incentivo e planejamento da atividade econômica. A intervenção indireta é regulada no artigo 174 da Constituição Federal de 88. O artigo 174 ele diz: como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Parágrafo 1º. A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. O planejamento é a forma escolhida pelo Estado para se organizar economicamente e perseguir objetivos diversos no mercado econômico. Dá-se através de planos econômicos e tabelamento de preços. Dito isso, nós passamos agora para o item seguinte, que é o sistema constitucional econômico. O sistema constitucional econômico é o conjunto de elementos normativos constitucionais de matéria econômica que se relaciona a partir dos princípios da unidade e da coerência que orientam a Constituição. Para identificar alguns desses elementos, são utilizadas as expressões princípios fundamentais constitucionais, fundamentos da ordem econômica constitucional e princípios da atividade econômica. Os princípios fundamentais constitucionais são aqueles que alicerçam o Estado, representam as razões da formação da sociedade brasileira ou ainda os motivos em que ela se apoia. Esses princípios estão elencados nos incisos 1º e correspondem à soberania, à cidadania, à dignidade da pessoa humana, aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e ao pluralismo político. Combinados com o artigo 3º, que diz, o artigo 3º é uma outra parte que já corresponde aos objetivos almejados, que são construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e a marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. A dignidade da pessoa humana
comparece assim, tanto no artigo 1º como no artigo 170 caput, como princípio constitucionalmente impositivo, como diz Canotilho, ou como diretriz, como diz Dworkin, ou ainda como norma objetiva. Nós temos algumas definições breves sobre os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, construção de uma sociedade livre, justa e solidária, o desenvolvimento nacional e a erradicação da pobreza e redução das desigualdades regionais. Então, valores sociais do trabalho e livre iniciativa, referidos princípios devem ser compreendidos no contexto sistemático da Constituição pela valorização do trabalho. Deve-se entender a proteção do homem trabalhador no sentido de possibilidades de desenvolvimento de suas potencialidades. A livre iniciativa remete à liberdade do indivíduo. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária constitui um dos objetivos fundamentais do Estado brasileiro, como expressamente dispõe o artigo 3º, inciso 1º da Constituição. Os objetivos são metas a serem alcançadas de atos que convergem para o mesmo fim. Garantir o desenvolvimento nacional é uma outra norma objetivo positivada na Constituição, artigo 3º, inciso 2º, que diz respeito à garantia do desenvolvimento nacional. Trata-se de um dispositivo normativo que, ao lado do reconhecimento de que a sociedade modifica-se frequentemente, indica um futuro de progresso. Erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais e regionais. Trata-se de uma norma objetivo firmada pela Constituição em seu artigo 3º, inciso 3º. Reafirma ainda a redução das desigualdades regionais e sociais no título da ordem econômica, no seu artigo 170, inciso 7. Os fundamentos da ordem econômica e constitucional. O artigo 170, a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: valorização do trabalho e livre iniciativa. Por aí a gente já vê a existência de um sistema, posto que eles já estão colocados desde o artigo 1º como os fundamentos, artigo 3º como os objetivos e agora também como fundamentos da ordem econômica constitucional. Os princípios gerais da atividade econômica: soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte. É importante que a gente entenda a questão do que é o sistema, para que a gente compreenda que nós estamos tratando de um sistema econômico, que é a junção dos objetivos fundamentais com os princípios e normas já estabelecidos na Constituição, ou seja, tudo que o Estado vier a praticar em termos de políticas sociais deve estar em consonância com esses objetivos, com esses princípios e com esses valores já estabelecidos previamente. Concluindo, a ordem econômica instituída pela Constituição de 88 arquiteta-se com princípios e regras que lhe conferem um caráter social liberal. Em outras palavras, após a Constituição Federal de 1967, marcadamente intervencionista, o Constituinte de 88 traz novamente os ideais liberais, de forma que, para André Ramos Tavares, é um renascer marcado pelo caráter liberal, sem, contudo, perder de vista a contextualização social. Nós podemos perceber isso através da livre iniciativa e a valorização do trabalho humano. Muito obrigada a todos e uma boa noite.